Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor, vamos lá para mais uma aula. Bem, agora na nossa disciplina Embriologia e Genética, a gente entra nesse segundo conteúdo que corresponde, né, no caso, a formação das gametas. Quando a gente fala das gametas, né, estamos falando do ovócito e o espermatozoide, né? Então nós vamos a descrever brevemente, né, lembrando que isso aqui é um resumo, né, dos principais momentos da gênese ou da criação das gametas, beleza? Então vamos lá, gente. Bem, só para especificar aquilo, né? A gametogênese é a formação, desenvolvimento, no caso de células germinativas. Quais são essas células germinativas que nós tínhamos mostrado, né? Essas células germinativas, basicamente, elas, os ovócitos e os espermatozoides, né? No caso, para isso, né, tem que ter todo um processo, no caso que se dá nessas células, né, que a gente vai observar e que elas são reguladas por famosos processos celulares como a mitose e a meiose. E isso aí, obviamente, tem um cunho importante porque ela vai determinar, no caso, a formação do óvulo, né? Como vamos estar observando. E também tem no caso, a formação, no caso do material genético, através do número de cromossomos, né? No caso, que é indispensável lembrar, né? Que ela vai ser diminuído, porque são duas células, cada uma dessas gametas, tem 23 pares de cromossomos, então se vai formar uma, né, você pensa, vai dar 46, não, isso está errado, né, com certeza. Então, para isso, os processos que a gente fala, os processos celulares de mitose e meiose, vão regular esse problema, beleza? Todo perfeitamente. Então, quando a gente fala essa gametogênese, vamos observar a formação do espermatozoide, que a gente chama de espermatogênese, né, no caso. Já agora, se for no caso das gametas femininas, temos a ovogênese ou oogênese, né, no caso, né, que já são os ovócitos maduros, principalmente, que isso é formação das gametas masculinas e femininas. Outra pergunta que normalmente, né, a gente trabalha com perguntinhas é onde acontece, onde ocorre essa gametogênese, tanto dos espermatozoides como dos ovócitos, obviamente, nos testículos, quando é o masculino, especificamente nos tubos seminíferos, e outra é nos ovários, principalmente. Assim mesmo, como estávamos falando, essa parte é interessante, né, no caso, porque envolve os processos de divisão celular e todo isso vai regular, como a gente estava falando agora há pouco, a questão do número de cromossomos, né? Então vai se dar, e também o número celular, basicamente, através da mitose e meiose. Isso vocês capazes já ouviram falar em outros assuntos, em outros temas, normalmente. De forma geral, a mitose é um tipo de divisão celular, como estamos lendo, né, no caso, nessa informação que trouxe aqui no slide, e obviamente, né, tem formação de duas células filhas, né, no caso, através da célula mãe. E isso, obviamente, não é somente aqui na gametogênese, está envolvido em muitos outros processos, como a gente estava falando. O outro importante é a meiose, e observa bem aí, ela reduz a quantidade de material genético, né? Lembra que tínhamos falado, né? A nova célula fecundada, no caso, ela tem que ter, né, obviamente, somente 23 pares, mas se tem 23 do pai e da mãe, então você fica pensando, vai ter 46? Não, obviamente, um processo de meiose vai estabelecer, né? E isso é fundamental para a manutenção adequada desses cromossomos. Assim mesmo, né, temos que formar uma célula diploide, né, no caso, para isso tem que ter a meiose, né, porque tem que ter metade dos cromossomos do pai e metade da mãe, né, no caso. E isso gera, né, uma célula diploide. Para isso acontecer, lembra que tínhamos falado, né, da meiose. Aqui um vídeo, né, que depois vocês podem acessar com maior calma através desse link, na qual explica de maneira bem didática a mitose e a meiose, beleza? Então para aqui e começa a assistir, tá?
Bem, nessa imagem está mostrando como que é o processo da gametogênese, tanto nos espermatozoides como nos ovócitos, que isso depois no processo de fecundação novamente vai formar o óvulo fecundado, o zigoto. Então iniciamos com a espermatogênese. Essa espermatogênese, como o próprio nome fala, é a geração de espermatozoides. Obviamente isso aí caráter masculino. Então, durante esse processo, né, isso aqui é contínuo durante a vida toda dos homens adultos, obviamente vai iniciar, no caso, durante a adolescência, né, com o aparecimento dos primeiros sinais sexuais. E isso vai acontecer nos túbulos seminíferos, esse processo, tá, que está no interior dos testículos. Aqui, como você pode observar, né, temos o aparelho reprodutor masculino, né, caracterizado obviamente pelo pênis e pelo escroto, que envolve, né, no caso, o testículo, né. Obviamente esse testículo ele tem, né, temos no caso o epidídimo e depois o ducto deferente, que são as passagens pela qual os espermatozoides, né, quando estiverem maduros, eles vão sair, né, no caso, prévia estimulação, obviamente, tá? Aqui é interessante ressaltar que também temos processos de mitose e meiose que regulam tanto as divisões celulares como também, no caso, o número, né? O número delas, né? Também não somente o número de espermatozoides, como também, no caso, o número de material genético presente. Aqui podemos observar, todo vai se iniciar, no caso, com as células germinativas, né? Essas células germinativas vão sofrer um processo de mitose. Esse processo de mitose, obviamente, vai gerar duas células filhas, né? Como nós tínhamos falado. Aí, novamente, segue o processo de mitose. Essa primeira mitose vai formar as primeiras células da primeira fase, né? Que são as espermatogônias, no caso, masculinas. E isso ressalta o período germinativo, tá? Aqui são 4 períodos que vamos ver. O primeiro é o germinativo. Depois disso, da formação da espermatogônia, vai sofrer um novo crescimento, só que sem divisão celular, ou seja, vai aumentar o tamanho dessa, no caso dessa espermatogônia, aumenta de tamanho, só que aí vai mudar, né? Aí vai mudar e vai passar a se chamar de quê? De espermatócito tipo 1, né? O espermatozoide tipo 1. Aí, novamente, esse período é chamado de período de crescimento, né? Você consegue perceber crescimento porque aumentou o tamanho, mas não teve divisão celular. Observa isso, é importante. Depois iniciamos com o processo de meiose, né? Então, lembra que a meiose, né, reduzir o número e controlar, no caso, o material genético, né? Aí, nesse momento, esse espermatócito de tipo 1 se transforma em espermatócito de tipo 2, né, na qual teve, obviamente, os cromossomos duplicados, né? Lembra que no espermatócito tipo 1 era 2N, né? Depois vai se duplicar em N, mas não teve divisão celular, viu? Não é que lembra disso, né? Ela não teve, no caso, divisão celular, viu, galera? E continuando, né, ela vai gerar, no caso, aí sim, né, leva novamente esse processo e esses espermatócitos tipo 2 se transformam nas espermátides. Essas espermátides já é uma fase prévia ao processo de maturação final, né? E esse processo será chamado de período de maturação, tá? E para finalizar, obviamente aqui já vai ter um envolvimento das mudanças morfológicas desses espermátides. Você vê que aqui não tem forma nenhuma, mas, gente, eles não tinham nem um flagelinho, uma forma mais esticada, obviamente, até aqui, né? Não tinha nenhum tipo de morfologia diferenciada. Então, o que a gente vai ver? Um último período, que vai ser o período da diferenciação. Esse período de diferenciação aí vai estar caracterizado por 3 momentos importantes que iremos estar falando para formar, né, o que a gente vai conhecer como os espermatozoides, que já é a versão final, né? E por isso é o período final de diferenciação. Beleza, gente? Só não esquece que são 4 períodos
que acontecem na espermatogênese. Tranquilo? Então vamos falar algumas coisas interessantes desses períodos. Primeiro tínhamos iniciado falando do período germinativo. Esse período germinativo, no caso, dura aproximadamente 7 semanas, aproximadamente, né, no caso, e obviamente se inicia, como nós tínhamos visto anteriormente, com a mitose, né, obviamente nos testículos, e isso vai formar, essa primeira mitose vai formar as espermatogônias. Dentro dessas espermatogônias vamos ter tipo A e B, porque elas vão se dividir, que estaria aqui, né, no caso. Espermatogônia, por exemplo, do tipo B e aqui do tipo A. Aí entramos na fase do crescimento, né, que não deixa de ser meio parecido com o germinativo, né, no caso. Aí vai ter novas espermatogônias formando, né, como nós tínhamos falado, mais que tudo do tipo A. Nos do tipo B sofrem mitoses e elas do tipo B vão gerar os espermatócitos primários, o tipo 1. Tá? Então você percebe que 50% aqueles espermatogônias do tipo A geram outras espermatogônias. E a outra parte, os 50% aquelas espermatogônias tipo B, geram já a próxima fase da espermatogênese, que são os espermatócitos primários do tipo 1. Tá? Esses primários, obviamente, vão iniciar o processo de meiose, né, que a gente estava falando, né? Para elas depois, né, obviamente, que é meiose, nós já falamos, né? Redução do número de cromossomos no final do processo. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Entramos no terceiro período, que é da maturação. Nessa maturação, obviamente, tem uma transformação depois que aconteceu o processo de meiose, né, nos espermatócitos do tipo 2. Então, né, depois que aconteceu essa formação dos espermatócitos tipo 1, vão se transformar nos espermatócitos tipo 2, né, no caso que são secundários. Aí vai ter um novo processo de meiose, que a gente chama meiose 2, né, no caso que vai gerar já 4 novas células, que a gente vai chamar elas de quê? De espermátides, tá? Já quase chegando no final. Esse é o período de maturação. Já no último período final, né, no caso do processo de espermatogênese, né, vai gerar espermatozoides maduros, né, no caso que já tem, né, no caso uma atividade, são ativos. Para isso acontecer, tem que ter uns processos importantes, galera, até como a gente fala, né, importantes, porque deles depende, obviamente, o caráter ativo e funcional desses espermatozoides. Então, o primeiro é a formação do acrosoma. O acrosoma é uma vesícula que envolve, não sei se dá para observar aqui, uma vesícula que vai envolver toda a região da cabeça do espermatozoide e que sem ele não tem como o espermatozoide, no caso, garantir, né, entrar, né, dentro do ovócito, né? Então é importante por isso. Outro é a redução do citoplasma, obviamente vai diminuir o tamanho, né? Se você vê daquelas 4 células dos espermátides, obviamente tem que diminuir. E por último, como tem que se movimentar, né, e tem um longo caminho, né, para o processo de fecundação, tem que desenvolver um flagelo, né, no caso, para a movimentação. Muitas vezes pode ter erros nessas 3 etapas, que pode levar, né, processos de infertilidade no homem, nos espermatozoides. Já isso é outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Beleza, uma vez que já formou esses processos, esses 3 processos importantes, já esse espermatozoide é liberado, no caso, no interior dos túbulos seminíferos. E assim fecha o período da diferenciação. Beleza, galera? Acho que tá tranquilo, né? Vocês não acham? Beleza, então vamos para a próxima parte. Já terminamos a espermatogênese, iniciamos agora a ovogênese ou ogênese, né? Que significa a formação das gametas femininas, né? Gametas femininos, né? Ou formação do óvulo, né? Basicamente. Onde acontece isso, obviamente, no interior dos ovários e demora anos para se completar. É até uma coisa interessante de se observar, porque é durante o início, né, da vida dessa criança, né, feminina, obviamente mulher, que vai desenvolver quando ela é ainda infante até o início já do ciclo sexual, né, no caso a formação, né,
das gônadas, né, obviamente. Aí esses ovócitos imaturos iniciam seu desenvolvimento ainda na fase embrionária. Então é um tempo muito longo mesmo, até o desenvolvimento na puberdade, quando esse ovócito secundário é liberado, né? E aí vamos entender melhor. Aqui só para mostrar anatomicamente, né? No caso aqui no ovário, onde eles são produzidos e depois que eles saem, né? No caso aqui. Aqui só basicamente observamos os períodos. Temos aqui 3 períodos: germinativo, crescimento e maturação. Ah, mas professor, não tem no caso o de diferenciação? Bem, aqui já é um pouco diferente do que do homem, né? Além do mais, por ser um processo mais demorado, obviamente, somente caracterizamos 3 períodos. O período germinativo, no caso igual que como tínhamos observado, formação já não de espermatogônias, sino de ovogônias. Acontece um primeiro processo de mitose, na qual vai gerar 2 ovogônias. Aí termina o processo germinativo, início de crescimento. Esse crescimento é bem parecido, não vai ter divisão celular, somente um processo de meiose, na qual vamos formar, no caso, formar os ovócitos tipo 1 e depois leva para os ovócitos tipo 2, né, que tem os cromossomos duplicados. Depois entramos no processo de maturação, na qual acontecerá uma segunda meiose, é bem parecido, né, com a espermatogênese, né, no caso. Essa segunda meiose, né, no caso, se completará se ocorre fecundação, né, normalmente. E aí gera a formação do óvulo. Ah, mas professor, é 1, 2, não, ele pode gerar até 4, né, na verdade. Até mesmo quando tínhamos visto na espermatogênese, forma 4, né, espermatozoides, né? Mas só que aqui, dentro desses 4, somente 1 e às vezes 2 que eles podem ser liberados, mas normalmente vai ser 1, né, que vai ser liberado e andar pela tuba uterina para desenvolver o processo de fecundação. Então, só relembrando algumas coisas do período germinativo, que é a formação da ovogônia através de um processo de mitose, né? Aí vai ter várias mitoses, né, no caso, que originam, né, novas células. Obviamente, né, as ovogônias, né, como tínhamos mostrado. No período de crescimento, essas ovogônias iniciam a primeira divisão da meiose, né? Temos a primeira divisão da meiose, na qual, no caso, como tínhamos falado, tem um crescimento, mas não tem divisão celular. Não esquece dessa parte, né? No caso, aí vai ter um aumento do citoplasma. Já é diferente, né, dos espermatozoides, um grande acúmulo de substâncias nutritivas, obviamente, né? Por o caso da fecundação. Então, esse depósito citoplasmático de nutrientes se chama bitelo, né, no caso. E é responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento, durante os primeiros momentos, né, porque depois chega, no caso, chega a placenta, né, que ocupa o lugar disso, né. A gente vai ver isso, né, no caso, a membrana vitelínica. No período de maturação, já, né, a gente pode destacar que esse período de maturação se dá já durante a puberdade, né? Então, antes da puberdade temos um processo de crescimento, né, normalmente, mas na puberdade já se inicia o processo, né, nos ciclos ovarianos, né, na qual um folículo, que são os primeiros folículos, começam a se desenvolver em cada ciclo, né, folículo primário, secundário, né, normalmente. Aí no caso, esse ovócito primário vai sofrer um processo de meiose, na qual vai formar duas células filhas, e depois se transformará no ovócito secundário, né? No caso, que vai iniciar a segunda meiose. Você percebe que tem, né? Sempre vai ter duas meioses, 1 e 2. Esse ovócito secundário será liberado durante o momento da ovulação, né? No caso, cada mês, né? E se iniciará essa meiose 2, né, no caso, quando seja fecundado. Ah, professor, então se quer dizer que se não tiver fecundação, não vai ter meiose 2? Não, tá? Beleza, só se forem fecundados. E o terceiro período de maturação, né, isso está envolvido basicamente, né, com a fecundação. Então, caso não ocorra a fecundação, o ovócito secundário vai ser degenerado nas próximas 24 horas após a ovulação e será absorvido, né, no caso. E já
Caso ele for fecundado, no caso esse ovócito retorna à segunda divisão meiótica, né, a meiose 2, formando um segundo corpúsculo polar e o óvulo. Né, no caso, né, e forma o óvulo. Tá? Então, aí terminamos o caso da espermatogênese e no caso da ovogênese, né? Agora a gente vai estudar os principais ciclos reprodutivos femininos, né, no caso. E sabemos que isso se inicia na puberdade, tá? Isso vai se iniciar na puberdade, na qual as mulheres passam por esses ciclos reprodutivos mensais, né, que a gente pode até falar, né, da menstruação, na qual isso se inicia por ação de glândulas endócrinas, como no caso do hipotálamo, né? O hipotálamo, depois vem a hipófise ou glândula pituitária, e isso vai regular os ovários, o útero, no caso principalmente as tubas uterinas, e algumas estruturas reprodutoras como a vagina e as glândulas mamárias. Então você percebe que tem todo, no caso, um processo de fases, ciclos que envolvem, né, os processos de reprodução. Obviamente, isso se dá, né, caso o ovócito for fecundado ou não, né? Tem toda mudança nesses ciclos mensais, que obviamente a cada mês a mulher se prepara para os processos de gravidez, né? Que aconteça ou não aconteça. Aqui tem algumas coisas interessantes para você ver a idade fértil, né? No caso que corresponde ao período de vida entre a primeira menstruação, né? Que é a menarca, e a última, né? No caso que é a menopausa, né? Mas aí mesmo assim tem faixas, né? No caso que se fala, né? Que elas são mais férteis do que outras, né? No caso. A outra coisa interessante é que elas vão ser reguladas por hormônios, né? No caso, principalmente o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Todas elas, obviamente, são produzidas no sistema nervoso central, pelo cérebro, no caso, e vão esses hormônios produzidos pelos ovários, estrogênios e progesterona, né, que a gente observa. Bem, esse ciclo sexual, né, dura em meia a 28 dias, né, que é o ciclo menstrual, podendo durar entre 20 a 45 dias, no caso, né, começa a contar no primeiro dia da menstruação, né, e termina precisamente antes da menstruação seguinte. Como tínhamos falado, a primeira menstruação é a menarca e nos últimos que antecedem a menopausa, né? Podemos observar ciclos entre regulares e irregulares, longos, uns mais rápidos, e assim vai mudando, né? Na menstruação, a quantidade, né? No caso da menstruação que é dada, enfim. Nos dias antes e após a ovulação, a probabilidade de engravidar é maior, né, que o período fértil, né? E isso aí depende, né? Depende de cada um, né? Se tem um ciclo regular ou irregular, normalmente. Até tem os aplicativos que a gente tem, né, para observar isso. Bem, a gente vai falar agora do ciclo ovariano, né? E ciclo uterino, principalmente, né? E a gente vai falar principalmente do ciclo ovariano, né? No qual está regido no caso pela produção de hormônio folículo estimulante, né? E hormônio luteinizante, no caso que é pelo cérebro, e que regula esse ciclo ovariano, que se divide em três fases: a fase folicular, fase ovulatória e a fase luteínica. Obviamente vai se iniciar, né, desde o ovário, depois vai pro útero, né, a nível hormonal. Esse ciclo ovariano ele segue essas três fases, como nós estávamos falando, e no caso na ovulação, que é o ápice desse ciclo ovariano, porque normalmente, né, o período fértil para ter a gravidez. Previamente nós temos no caso a expressão desse hormônio do FSH, e posteriormente a isso, né, temos o hormônio luteinizante, né, que estamos observando que ele é maior, né? E isso vai se traduzir, no caso, na formação desse óvulo, né? Como tínhamos falado, os folículos primários, secundários, até o momento dele sair, né? Dele estar já, no caso, pronto e maduro. Essa primeira fase é a fase folicular, principalmente,
Então, galera, o que acontece nessa fase folicular? Normalmente, nas meninas, quando entram na fase da puberdade, obviamente, né, vão começar a quê? A liberar hormônios, que é o que a gente estava falando, né, hormônio folículo estimulante, porque é folículo, né, que estimula o folículo, no caso, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E assim, né, no caso, aí vai ter, no caso, vai ser estimulado o crescimento entre 3, desculpa, 3 a 30 folículos, mas já está cheio lá o ovário de folículos, mas somente 3 a 30 vão ser estimulados a crescer e a ir, né, obviamente, atingindo a maturação para se transformar no óvulo, né, e assim o óvulo ser liberado. Esse processo termina antes da LH, que é o hormônio luteinizante que antecede a ovulação. Tá? Então não esqueçam também que à medida que está desenvolvendo esses folículos, né, o folículo vai libertar hormônios ovarianos, sobretudo estrogênio. Então temos alto número, uma quantidade grande de estrogênio. Também vamos ter, no caso, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, né, conforme tínhamos visto o gráfico, né, que está mostrando aqui do seu lado direito. Beleza? Então agora vamos entrar já na próxima fase, que é a fase ovulatória. Essa fase ovulatória, obviamente, vai iniciar progressivamente quando esse LH aumente, porque ele vai aumentando progressivamente, né? Conforme estamos vendo aqui, né? Está aumentando progressivamente e isso se dá entre 16 a 32 horas depois horas depois, né? Aí vamos ter um pico de concentração, que é esse aqui que a gente está observando a figura, né? E o que significa isso, professor? Isso vai significar, né, a ruptura do folículo e libertação do óvulo, né, principalmente. Obviamente, essa libertação vai entrar através das tubas uterinas e em sentido até útero, né, no caso. Nesta fase, podemos encontrar espermatozoides com possibilidade de fecundação. Isso tudo lá na ampola, né, que é onde acontece o processo de fecundação. E a última fase, que é a fase luteínica, no caso, que ela começa após a ovulação e termina imediatamente antes do início da maturação de um novo folículo, né? Lembra que são de entre 3 a 30 folículos que eles são liberados, né, em processo de crescimento. E nesta fase, né, em comparação com as anteriores, os hormônios como o LH e o FSH, hormônio folículo estimulante, são menores as concentrações. A gente tínhamos falado na fase ovulatória maior, né? E também na fase folicular. Mas já aqui caiu tudo, né? Aqui já diminuiu essa fase. Obviamente porque já o folículo foi liberado, ele cresceu, ele se transformou, esse folículo se transformou no corpo lúteo, né, no caso, que vai secretar grandes quantidades de estrogênio e progesterona normalmente. Tá? Se a gente observa agora já como que se dá essa fase, né, no caso no ciclo uterino endometrial, né, podemos observar, né, que também vamos ter 3 fases. Já tínhamos visto o ciclo ovariano, agora falta o ciclo uterino. E aí temos a fase proliferativa, uma fase secretora e uma fase menstrual, onde também a gente vai ter hormônios importantíssimos como a progesterona e o estrogênio, né? Aqui já indica, né, o que a gente vai ver quando faz o teste de gravidez, ovidade, né? Aí temos um hormônio importante que é o beta-HCG, né, que é a progesterona. Então essas 3 fases que acontecem durante o ciclo uterino já não é mais ciclo ovariano, viu, gente? Isso foi no ovário. Saiu o óvulo, aí inicia, né, o ciclo uterino, também chamado endometrial, que é onde vai acontecer, basicamente, né, pode acontecer o processo de implantação, entre outros. Aí falamos basicamente do endométrio, que é a camada mais interna do útero, não esqueça isso por anatomia, né? Obviamente, e é aí onde sofre as alterações durante o ciclo menstrual, basicamente, né? Vocês já sabem, principalmente as mulheres, né? E tudo isso vai ser influenciado por hormônios ovarianos, principalmente. Aí vamos ter que a cada mês temos essas fases, né? No caso,
que é uma preparação, como tínhamos falado previamente, uma preparação do útero para a gravidez. Embora não aconteça, o corpo vai fazer isso durante o tempo inteiro do período fértil da mulher. Tá bom? Então vamos lá uma a uma. A fase proliferativa, obviamente, né, com o desenvolvimento de um novo folículo ovariano, né, vai ter um aumento de estrogênio, como nós tínhamos falado, e quando isso acontece no ovário, o que acontece no endométrio? Há uma proliferação do endométrio, né? Tem um aumento dessa proliferação do endométrio, das células, do epitélio, crescimento das glândulas e vasos sanguíneos, né? Aí você já vai imaginando, tá, entendi agora. Porque que acontece, né? No caso, a menstruação, né? No caso, porque tem um aumento do epitélio, né? Do endométrio, né? Tanto vasos sanguíneos como glândulas secretoras. Aí, obviamente, essas glândulas vão produzir um muco fino e pegajoso, né, que se alinha no canal cervical e que tem a função de guiar os espermatozoides ao útero. Porque aí vem aquela pergunta, né, mas gente, como que chega, né, até lá? Obviamente, de acordo com isso, né, de acordo com a ajuda, por exemplo, do endométrio, né, que ele vai secretar um muco fino. E que ele vai ser como caminho, né, para os espermatozoides chegarem até o útero. Obviamente até as tubas, né? Depois vem a fase secretora, né, que isso é após a ovulação. Aí lembra do famoso corpo lúteo, né? Ele produz estrogênios e progesterona em grandes quantidades, né, no caso. Esse estrogênio, principalmente, promove um crescimento adicional do endométrio, que estamos falando na primeira fase, né, a proliferativa, enquanto que a progesterona promove o desenvolvimento das glândulas secretoras, tá? No caso, isso aí se deve que ao produzir essas glândulas secretoras, elas vão, no caso no endométrio, aumentar os nutrientes, tá? E isso é capaz, que vai ser importante para a manutenção do embrião, né, principalmente, para que ele se fixe de forma. Após uma semana da ovulação, o endométrio aumenta de tamanho 5 a 6 milímetros de espessura, né? Então, já na fase proliferativa já estava aumentando, agora na secretora a mesma coisa, né? As glândulas vão aumentando. Tudo isso produzindo, no caso, nutrientes para fixar o embrião, para manter ele, né? Já se não ocorrer a fixação do embrião, e isso é independente da fecundação, viu, galera? Porque quando vai se fixar, ou no caso vai se implantar, às vezes não implanta. Então aí que vai acontecer? Obviamente, né, não vai ter gravidez, né? Então esse corpo lúteo vai degenerar e obviamente vão cair os níveis de quê? Daqueles hormônios que tínhamos falado, né? Estrogênio e progesterona. Por isso que numa mulher grávida você tem que encontrar só níveis altos de progesterona. Se não tem os níveis altos de progesterona, pode pensar que não aconteceu no caso, a fixação, a implantação. Embora tenha tido, né, uma fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo, mas não adianta de nada se não teve uma fixação, tá? E na terceira fase, a fase menstrual, né, no caso, né, obviamente acontece no dia 1º do ciclo, o primeiro dia da menstruação, que não é nada mais do que uma descamação de células endometriais, né, como que elas cresceram, né, abundantemente, né, e que se desenvolveram tanto na fase secretora como a proliferativa, né? Então essa descamação tem que sair, porque isso foi criado para um momento que seria a gravidez. Como não aconteceu, então ela tem que ser nem tem como ser absorvida, na verdade, né? Porque como é um sistema aberto, né? No caso, o sistema reprodutor feminino, então tem como ele ser absorvido. Então, normalmente, ele vai ser rejeitado, no caso, e eliminado, né? Através das estruturas correspondentes. Aí vamos saber que aqueles hormônios, os estrogênios e progesterona, obviamente, vão ter um déficit, uma carência, né? Vão cair mais ainda, né? Até que o corpo lúteo seja totalmente eliminado. Mas em tudo isso, né? A gente está falando de estrogênios, progesterona, a gente falou do FSH, do LH,
Mas qual que é a função deles mesmo, né? E aqui eu preparei essa parte, né, sobre esse rol, função dos hormônios, né? Desse primeiro que é o hormônio folículo estimulante, que a gente tinha falado, visto, né, no ciclo ovariano, né? E que atua nos folículos ovarianos, e isso promove o crescimento, no caso, um meio adequado para esses óvulos, no caso. Nós podemos observar que podemos fazer uma dosagem desse FSH no sangue, né? Em que dias? Entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, para a gente saber, né, no caso, porque quer ou não, essa quantidade de FSH tem relação com a quantidade de folículos que existem nos ovários, né, principalmente. Então, quando temos quando a quantidade, no caso de folículos é pequena, o valor de FSH é alto, porque significa que está se produzindo muito FSH, mas mesmo assim não dá conta de produzir a quantidade certa de folículos, né? Então, dessa forma, né, para a reprodução é melhor que o folículo estimulante tenha uma concentração plasmática baixa. Obviamente, isso tende a aumentar conforme algumas características, por exemplo, a idade, né? Então, você pode observar que durante a menopausa, essa concentração de FSH é alta. Mas por quê, professor? Porque assim, durante a idade fértil, uma idade adulta, fértil, né? No caso, assim, tem pouca quantidade de FSH porque o corpo está secretando folículo, está produzindo folículo, normal. Mas à medida que vai aumentando a idade, vai chegando na menopausa, o que acontece? Não está sendo produzido muito folículo. Lembra os 3 a 30, né? Então, aí o que vai fazer? O corpo vai começar a produzir hormônio na ideia de que ao produzir tanto hormônio desse FSH, isso está estimulando os folículos, mas na realidade não acontece isso. Por isso eu falo, né, durante a menopausa, essa quantidade é alta porque o corpo pensa que ao dar mais hormônio está tendo mais produção de folículos, né? Mas não é isso, né, no caso. Isso é do hormônio folículo estimulante. Agora entramos no hormônio luteinizante, né? Esse hormônio luteinizante é produzido na hipófise, tá? E atua na iniciação do mecanismo de ovulação. Quando a gente encontra um hormônio luteinizante, o LH, que aumenta no sangue, aí vamos observar que esse folículo se rompe e libera o óvulo, que pode ser capturado pelas tubas uterinas, né, onde vai acontecer a fecundação. Agora, se a concentração de hormônio luteinizante no sangue for muito alta, pode acontecer dificuldade de crescimento dos folículos e maturação dos óvulos, né, que produzem uma infertilidade por falha na ovulação, né? Então, o folículo não consegue liberar o óvulo e, por conseguinte, não vai ter ovulação. E isso nós vamos observar quando tem a concentração sérica, né, de hormônio luteinizante no sangue for muito alta, né, principalmente. Beleza, gente? Dá uma pausa aqui, vai no banheiro tomar uma água, né, que já continuamos. Continuando, agora vamos falar do estrogênio e da progesterona. O estrogênio é produzido pelo folículo ovariano em maturação, né, pelo próprio folículo ovariano, fabricado nos ovários e liberado na primeira fase do ciclo menstrual, né? Então, lembra que a gente tínhamos falado, né, que ela é alta, né? O que faz esse estrogênio, né? Obviamente vai induzir nas células de muitos locais do organismo a proliferar, isso se aumentar o tamanho, então vai aumentar no endométrio, nós tínhamos falado, né? Já a progesterona, ela está relacionada com a preparação do útero para a aceitação do embrião, né? E a preparação das glândulas mamárias para a secreção láctea, né? Então, por isso que ela é alta, né? Quando está em processo de gravidez, né? Ela tem que ser sempre alta. Se ela for baixa, nem a você pode já descartar que não teve gravidez, tá? Então, ela tem que ser alta, né? Dessa progesterona, né? No caso. Nessa imagem estamos mostrando tudo aquilo que nós estávamos falando, né, referente a esses ciclos reprodutivos e o papel do hormônio folículo estimulante
e do hormônio luteinizante, né, no desenvolvimento dos folículos ovarianos, produção de estrogênios, no caso, né, e isso vai desenvolvendo durante todo o ciclo ovariano, né, principalmente, como podemos observar. Também as temperaturas são constantes, uma coisa interessante, né, observar, no caso, e a presença do hormônio luteinizante, no caso, e do hormônio folículo estimulante, que conforme nos primeiros 14 dias, né, obviamente a gente está falando do ciclo menstrual, né, e que como já no ciclo uterino, já tem uma mudança, né, como tínhamos falado, do endométrio, uma preparação, aumento de glândulas e de vasos sanguíneos, né, obviamente, produção rica também de nutrientes para que o útero possa nutrir e fixar a quem? Ao embrião, né, no caso. Bem, basicamente, assim a gente pode observar uma certa diferença do que a gente tínhamos falado no início, né, na espermatogênese e na ovogênese. Basicamente, a principal diferença que a gente pode observar é no caso do número de períodos, né, que na espermatogênese é maior do que na ovogênese. Outra coisa interessante é saber que a espermatogênese é um processo contínuo, né? Já a ovogênese se demora, né? E isso depende a cada mês que aparece. Já no homem, em qualquer momento, está produzindo, né? Já a mulher não, isso vai a cada mês que acontece, né? No caso, tem um período, né? No caso. Outra coisa interessante que na espermatogênese, a espermatogônia, lembra a primeira fase? Essa primeira fase produz 4 espermatozoides, né? Já na ovogênese não, né? Já tínhamos visto, né? No caso, apenas um ovócito. E algumas células inviáveis, né? Que são as outras 3, né? Que a gente tínhamos mostrado aqui, ó. Somente tem uma célula viável, né? No caso, o ovócito. Já nos espermatozoides são os 4. São diferenças, né? No caso. Assim também na espermatogênese, né, um processo contínuo que vai até a velhice, obviamente vai diminuindo o número, né, delas e a qualidade, enfim. Já nas gametas femininas, né, como a menopausa, para todo esse processo. O espermatozoide é uma célula pequena e imóvel, enquanto o ovócito é uma célula grande e sem mobilidade, né, obviamente, que isso a gente vai ver nas próximas aulas. Já no caso, a parte do material genético, podemos ver que está constituído, né, basicamente por 23 cromossomos X ou 23 cromossomos Y, né? A mulher só produz um tipo de gameta quanto à constituição cromossômica, que é o 23X, né, no caso. Nossos espermatozoides pode ser 23X ou 23Y, né, no caso. Bom, aqui um mapa mental de todo o que a gente falou da gametogênese, capaz possa ser de ajuda para você. Você já pode imprimir, né, ir estudando, né, e acrescentando algumas coisas que a gente foi falando ao longo dessa aula. Beleza, gente? Então, espero que tenham aproveitado aqui algumas referências importantes, né? Aqui no caso aqui também tem algumas referente à próxima aula, que é a primeira semana de desenvolvimento. Beleza, galera? Não esqueçam de, no caso, de curtir o canal, deixar a sua sugestão e se inscrever no meu canal. Beleza? Até uma próxima. Tchau, tchau.